Olá, eu sou o Thiago Villanova, diretor jurídico do Villanova e Brandão Advogados. Nesse vídeo eu vou falar para você sobre a prova judicial nas relações de consumo. Se inscreva no nosso canal, você está assistindo a VNB TV, o canal onde você entende direito. O consumidor é a parte mais frágil na relação de consumo. De um lado está o consumidor e de outro lado está a empresa. Obviamente a empresa tem uma capacidade econômica muito grande e por isso ela tem condições de produzir provas que para o consumidor são de difícil produção. Por isso, o Código de Defesa do Consumidor estabeleceu a inversão do ônus da prova. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o consumidor, por ser a parte mais frágil da relação, ele tem essa dificuldade de produzir determinadas provas. E a empresa que tem um poder econômico muito maior deve ter esse ônus, essa responsabilidade direcionada a ela. Eu vou dar um exemplo para você entender. Um consumidor contrata um serviço através do telefone, que é um contrato verbal, e tem um determinado problema ali com relação a essa empresa. Como ele fez toda a contratação pelo telefone, então ele não tem condições de comprovar ali o que ficou acordado naquele contrato que ele assumiu com a empresa. Então nesse caso, a empresa obviamente tem a gravação desses áudios dessa conversa, tem como disponibilizar isso a juízo. O consumidor obviamente não gravou a conversa, então para isso é muito importante anotar o protocolo de atendimento telefônico. Se você quiser saber mais sobre essa questão do protocolo de atendimento telefônico, veja o vídeo sobre protocolo de atendimento telefônico que eu preparei, está aqui no nosso canal no YouTube, a VNB TV. Então, quando o consumidor tem alguma demanda com relação às empresas e ele tem dificuldade de produzir determinada prova, ele pode requerer a inversão do ônus da prova. E aí sim a empresa é quem deve provar o contrário do que ele está falando. Mas para conseguir a inversão do ônus da prova, tem que ser atendido a alguns requisitos. Um desses requisitos é a verossimilhança, ou seja, o que ele está narrando ali numa ação judicial tem que ter um mínimo de verdade. Ele deve apresentar algum tipo de documentação, nesse exemplo que eu dei, quando ele liga para contratar um serviço, obviamente ele recebe um boleto de cobrança e aí ele consegue comprovar que ele tem uma relação jurídica com uma determinada empresa. Então o primeiro requisito, verossimilhança, tem que ter fundo de verdade naquela alegação que o consumidor está fazendo. E além disso, o consumidor deve ser hipossuficiente, técnico ou financeiro, por exemplo. Isso significa dizer que o consumidor deve demonstrar que ele não tem capacidade de produzir essa prova. Uma prova técnica, por exemplo, uma gravação de uma contratação do serviço de áudio, ele não gravou essa ligação, a empresa deve disponibilizar esse áudio para demonstrar o que ficou acordado naquele contrato. E também, no exemplo que eu falei, a questão da hipossuficiência financeira. O que isso quer dizer? Se o consumidor, por exemplo, sofre uma fraude bancária em que um fraudador assinou um contrato ali e aquela assinatura é uma assinatura falsa. O consumidor foi negativado por conta desse contrato que foi fraudado. Então ele entra com ação na justiça e pede que seja apresentado esse contrato que o fraudador firmou com sua assinatura. A empresa disponibiliza esse contrato e o consumidor deve dizer: olha, essa assinatura não é minha. Só que para realizar uma produção de prova pericial grafotécnica, ou seja, onde o perito vai dizer que aquela assinatura é falsa, é necessário o pagamento das custas, das despesas, dos honorários do perito. E isso muitas das vezes é muito caro. Nesse caso, o consumidor deve demonstrar que ele não tem condições financeiras de arcar com essa custa. E, nesse caso, quem vai pagar a perícia grafotécnica é a empresa que realizou esse contrato sem os mínimos requisitos básicos de uma contratação. Não verificou os documentos, não checou se de fato a pessoa que estava contratando era o consumidor e aceitou uma assinatura sem confrontar com o documento
Então a empresa deve ser responsável pela realização dessa prova. Esse é um grande benefício do consumidor, a inversão do ônus da prova. E aí, você entendeu direito sobre a prova judicial nas relações de consumo, a inversão do ônus da prova para o consumidor? Curta, comente e compartilhe, se inscreva no nosso canal. Seja um consumidor consciente, entenda e exerça os seus direitos.